Antes que a dor tivesse um nome, antes que o sofrimento fosse compreendido, antes mesmo que existisse uma explicação para a perda, houve um homem. Um homem cuja história atravessou séculos não por causa de uma vitória militar, nem por ter governado um reino, mas por ter enfrentado o silêncio mais profundo que alguém pode experimentar: o silêncio de Deus. Seu nome era Jó. Ele viveu em uma época distante, em uma terra chamada Uz, um lugar antigo, marcado por rotas comerciais, rebanhos extensos e famílias numerosas. Não era rei, não era sacerdote, não era profeta. Jó era um homem comum. E talvez seja exatamente por isso que sua história seja tão perturbadora. A Bíblia o descreve como íntegro, reto, alguém que temia a Deus e se desviava do mal. Não havia acusações contra seu caráter. Não havia escândalos escondidos. Sua vida era, aos olhos de todos, um exemplo de retidão. Jó era próspero, muito próspero. Possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Servos trabalhavam em suas terras. Sua casa era cheia de vida. 7 filhos e 3 filhas se reuniam constantemente para celebrar, compartilhar refeições e manter laços familiares fortes. E Jó, mesmo em meio à abundância, não se deixava dominar pelo orgulho. Sempre que seus filhos se reuniam, Jó se levantava cedo no dia seguinte e oferecia sacrifícios por cada um deles. Não porque soubesse que haviam errado, mas porque temia que, em algum momento, em pensamento ou intenção, tivessem se afastado de Deus. Essa era a rotina de Jó. Vigilância espiritual, responsabilidade, temor. Nada em sua vida indicava que uma tragédia se aproximava. Nada. Enquanto Jó caminhava por suas terras, supervisionava seus servos e cuidava de sua família, algo acontecia além da compreensão humana. Algo que não se via. Algo que não se explicava. Um conflito invisível estava em andamento. A narrativa bíblica nos leva a um cenário que foge completamente da lógica comum. Uma reunião celestial. Um ambiente espiritual onde seres espirituais se apresentam diante de Deus. E entre eles, surge uma figura inquietante: o acusador. Não surge para atacar diretamente. Surge para questionar a integridade de Jó. A pergunta não era se Jó era fiel. Isso já era evidente. A pergunta era por que ele era fiel. Será que Jó temia a Deus por quem Deus é? Ou apenas pelo que Deus lhe dava? A acusação era simples, mas devastadora. Jó só é fiel porque tudo vai bem. Tire o que ele tem, e ele o amaldiçoará. Essa não era uma acusação contra Jó apenas. Era um questionamento sobre a própria natureza da fé humana. E então, algo surpreendente acontece. Deus permite a prova. Não porque Jó fosse fraco, mas porque sua fidelidade era verdadeira. E enquanto isso, na terra, Jó não fazia ideia de que sua vida estava prestes a ser atravessada por uma sucessão de perdas que nenhum ser humano está preparado para enfrentar. O primeiro mensageiro chega correndo. Sua voz trêmula mal consegue formar palavras. Os bois estavam arando a terra. As jumentas pastavam tranquilamente. De repente, invasores surgiram. Mataram os servos. Levaram os animais. Só um sobreviveu para contar. Antes que Jó pudesse reagir, outro mensageiro surge. Desta vez, o relato é ainda mais aterrador. Fogo caiu do céu. Consumiu as ovelhas. Queimou os pastores. Nada sobrou. Mais uma vez, apenas um escapou. O terceiro mensageiro nem espera ser anunciado. Os camelos, símbolo de riqueza e transporte, foram roubados. Os servos assassinados. O prejuízo era irreparável. 3 perdas seguidas. 3 golpes profundos. E então, o golpe final. O mensageiro que se aproxima não fala de bens. Fala de família. Os filhos de Jó estavam reunidos, celebrando na casa do irmão mais velho. O dia parecia comum. O ambiente, seguro. Até que um vento forte surgiu do deserto. A casa desabou. Todos morreram. Não houve tempo para despedidas. Não houve chance de socorro. Em questão de instantes, Jó perdeu seus filhos, seu patrimônio e sua estabilidade.
tudo. O texto bíblico não descreve gritos desesperados, não descreve revolta imediata, descreve silêncio. Jó se levanta lentamente, rasga suas vestes, um gesto antigo de luto profundo, raspa a cabeça, cai com o rosto em terra, e então faz algo que atravessou milênios como um dos registros mais impressionantes da história humana. Ele adora. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras não nasceram da insensibilidade. Nasceram da confiança. Mesmo ferido, Jó não atribuiu a Deus injustiça alguma. Mas a prova ainda não havia terminado. O acusador retorna. Desta vez, a acusação se aprofunda. Tire a saúde dele. Toque em seu corpo, e então ele amaldiçoará. Mais uma vez, a permissão é concedida. E então, a dor deixa de ser externa. Ela se torna física. Feridas cobrem o corpo de Jó, da cabeça aos pés. Dor constante. Noites sem descanso. Dias sem alívio. Ele se senta sobre cinzas, usando um caco de cerâmica para raspar a pele, tentando aliviar a coceira e o sofrimento. Sua aparência muda, sua força se esvai, seu mundo se torna pequeno e escuro. Até sua esposa, tomada pelo desespero, questiona: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó responde com firmeza serena: receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Mesmo assim, o céu permanece fechado. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma intervenção visível. E então seus amigos chegam. Eles veem Jó de longe e quase não o reconhecem. O sofrimento era tão profundo que permanecem em silêncio por 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra parecia suficiente. Esse silêncio inicial é talvez o último momento de verdadeiro conforto que Jó experimenta. Porque quando as palavras começam, as acusações surgem. Mas isso é um registro que ainda será revelado.